Olhe, sinta e toque suas mamas no dia a dia. Não deixe para depois o que pode ser prevenido hoje. Juliana Rodrigues. Olá, tudo bem com vocês, alunos da EJA da segunda fase? Espero que vocês tenham uma semana cheia de alegria e abençoada por Deus. Eu sou a professora André Oliveira e estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula hoje será no nosso livro, no livro APS, nas páginas 27 e 28. Então, pegue aí seu livro e vamos acompanhar as leituras comigo para você compreender melhor. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Vocês lembram dessa expressão? Vocês estão contando os contos que vocês estão ouvindo, que vocês estão lendo para seus filhos, para seus netos, para as pessoas que você conhece? Pois não deixe de contar, não deixe essa tradição se acabar. Vocês recordam que nós sugerimos para você o livro História A Brasileira, de Ana Maria Machado, onde ela conta vários contos. Então, se interessou pelo livro, vai lá no plantão pedagógico que a professora Lília está com esse livro em PDF para quem solicitar. Então, quer o livro? Vai lá e solicita com a professora de plantão, a professora Lília. Produção de texto, reconto de conto popular. Hoje você vai acompanhar comigo a leitura do conto O Sapo e o Coelho e vamos descobrir o que esses dois aprontaram. Então, venham comigo e acompanhem a leitura. O sapo e o coelho. O coelho vivia zombando do sapo, achava-o preguiçoso e lerdo, incapaz de qualquer agilidade. O sapo ficou zangado. Quer apostar uma corrida comigo? Com você? Assombrou-se o coelho. Justamente, vamos correr amanhã. Você na estrada e eu pelo mato até a beira do rio. O coelho riu muito e aceitou o desafio. O sapo reuniu todos os seus parentes e distribuiu-os na margem do caminho, com ordem de responder aos gritos do coelho. Na manhã seguinte, os dois enfileiraram-se e o coelho disparou como um raio, perdendo de vista o sapo que saíra aos pulos. O coelho correu, parou e perguntou: Camarada sapo! Outro sapo respondia de dentro do mato: Oi! O coelho recomeçou a correr. Quando julgou que seu adversário estivesse bem longe, gritou: Camarada sapo! Oi! Cochoava um sapo. Debalde, o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos. Chegou à margem do rio, exausto, mas já encontrou o sapo, sossegado e sereno, esperando-o. O coelho declarou-se vencido. E esse conto foi escrito por Henrique Torres de Almeida Souza, O Sapo e o Coelho, em Contos Tradicionais do Brasil. Aqui nós temos o significado de carreira, que eu tenho certeza que vocês sabem o que é uma corrida. E nós temos o significado da palavra debalde, que é em vão ou inutilmente. Você gostou desse conto? Você sabia que nós temos várias versões desse mesmo conto? Você pode pesquisar e você vai encontrar esses contos escritos de maneira diferente. Vamos agora para a nossa atividade? Prestem atenção. Exploração do conto O Sapo e o Coelho. Primeiro, quem são os personagens principais? Quem são os personagens principais? Coloca aí sua resposta. Segundo, quando os fatos acontecem? Há um tempo definido? Quando é que acontece os fatos dessa história? Tem algum tempo definido?
Terceiro, onde acontecem os fatos. Coloque aqui onde acontecem os fatos desse conto. Quarto, narrador. Quem narra os fatos? Os próprios personagens ou um narrador? Coloque aqui sua resposta. Vocês lembram que nós já estudamos sobre isso? Aqui nós só estamos revendo o que nós já estudamos. Quinto, abaixo há títulos para as partes do enredo: A Vitória do Sapo, A Zombaria do Coelho, O Desafio Feito pelo Sapo, A Estratégia para Enganar o Coelho. Nós temos aqui a história em tópicos para facilitar o seu reconto, que já já eu irei explicar como você deverá fazer. Aqui também facilita para nós descobrirmos qual a parte do enredo. Observem aqui. Aqui eu tenho pedindo para você completar o esquema a seguir, colocando o título das partes do enredo para planejar sua escrita. Então, aqui você vai colocar a situação inicial. Qual foi a situação inicial? Foi a vitória do sapo, a zombaria do coelho, foi o desafio feito pelo sapo ou foi a estratégia para enganar o coelho? A complicação ou conflito. Qual foi a complicação ou conflito desses aqui? Qual foi o clímax? E qual foi o desfecho? Agora é com você. Você vai recontar, vai fazer o reconto escrito em seu caderno desse conto que nós acabamos de ler, O Sapo e o Coelho. E recontar não é escrever o texto da maneira que ele está escrito no seu livro. Recontar é você vai escrever, só que você vai escrever com suas palavras esse conto. Você vai recontar com suas palavras, mas você vai seguir o enredo da história, esse enredo aqui. Se você quiser, faz a leitura novamente ou vai lá e pesquisa outras histórias, outras versões desse conto, dessa história, O Sapo e o Coelho, e vai produzir, vai escrever o seu reconto. Então, preste atenção nesse planejamento, no que nós já vimos, para você conseguir fazer um reconto excelente. Primeiro, atente para os elementos do enredo que não podem ser deixados de lado. Segundo, observe o esquema preenchido para planejar a ordem que dará a seu texto. O esquema é esse aqui: a situação inicial, a complicação ou conflito, o clímax e o desfecho. Não esqueçam de seguir esses passos. Terceiro, não se esqueça de que você será apenas o narrador. Isto é, não participará da história como personagem. Quarto, marque as falas com travessões ou aspas, se houver diálogo na história. Essa orientação do resumo está no livro de vocês, na página 229. Revisão. Primeiro, releia seu texto atentando para a escrita das palavras, a pontuação, a organização dos parágrafos e dos diálogos, se houver. Lembre-se que nós escrevemos início de frase com letra maiúscula, que nós devemos seguir as pontuações corretamente, ponto final, vírgula, interrogação, exclamação, os parágrafos. Segundo, verifique também se dados importantes para a compreensão do leitor, personagem, tempo, espaço, partes do enredo, não foram deixadas de lado. Imagine que seu leitor não conhece o texto e precisa que tudo fique claro.
E terceiro, depois reescreva o que for necessário e passe seu texto a limpo. Então, preparados para escrever o seu reconto? Muito bem, nossa aula vai ficando por aqui, mas eu espero você no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá!